projeto. Na verdade, estou aqui do lado da cozinha, que estou usando o microfone de lapela para tentar concatenar um pouco a ideia assim, de um jogo solo RPG, né? Faz um tempo, uns meses que eu não faço nada parecido, mas não fico bravo. Eu tentei simplificar e vou tentar mostrar para vocês a ideia que nessa semana eu estava trabalhando e eu acho que é bem interessante. Beleza? Cafezinho? Daqui a pouco tem que trabalhar. Vamos lá. Eu tinha desenvolvido o solo 6, mas ele ficou um pouco complexo. Então eu vou usar pouca coisa dele para poder criar os personagens. Mas eu gostaria de mostrar para vocês a mecânica. Vamos fazer uma história aqui bem tranquila e rápida, para eu poder explicar para vocês do que se trata. Eu imprimi isso daqui, usei, no caso, o ChatGPT para poder criar essas imagens, mas basicamente seria uso de carta e alguns dados como oráculos. Conforme o tempo for passando, eu vou criando melhores, mais sofisticados, assim dizer. Eu simplifiquei a ficha, por exemplo, se eu encontrar um personagem e for interessante saber o nome dele e precisar especificar alguns detalhes dele, eu faço a ficha aqui e deixo aqui. De repente, para não esquecer, eu coloco a profissão aqui do lado. Vou mostrar um exemplo, né? A ideia é criar histórias procedurais, que são aquelas histórias que não tem sequência, assim, uma coisa não liga a outra. Seria o capítulo de hoje seria dessa forma. Eu separei aqui um deck mais ou menos dos personagens que seriam os principais e de repente aqui os coadjuvantes. Não é necessário esses personagens serem coadjuvantes, eles podem se tornar principais ou não. Eu vou mostrar uma das técnicas que eu estou desenvolvendo para poder criar histórias, né? Eu posso partir do princípio de uma ideia. Eu posso de repente pegar aqui esse deck de lugares, por exemplo. Aqui, ó. Circuito de pedras, florestas e tal. Posso partir também de itens um pouco mais bizarros assim e tal. Tá? Vamos desenvolver uma história. Essa história vai ser bem curta. Ela vai ser de repente de uma noite. Algo insólito que aconteceu em uma rua, num beco, uma rua não muito movimentada, das partes mais obscuras de uma Europa já decadente, pós-queda, pós-crash da Bolsa de 1929. E aquele medo dos ditadores e de uma segunda grande guerra que parecia ser iminente. Eu vou pegar esse deck de personagens avulsos. No meio desse beco, duas figuras conversam aparentemente animadas, não sei. Há poucas pessoas nas ruas. Numa hora dessa, seria um convite para um assalto ou um crime. Talvez duas pessoas com um passado que as liguem. Uma figura proeminente é uma mulher conhecida pela alta sociedade por causa de uma peculiaridade, uma excentricidade da parte dela, por gostar de consultas espiritualísticas e muito em alta na bucólica e desinteressante Londres. Ela desenvolveu um apetite voraz pelo desconhecido em mesas kardecistas da época. A figura que está do lado dela andando ao que parece ser
1 ou 2 da madrugada, é o seu jardineiro. Ele, por sua vez, um homem reservado e de pouca imaginação, estranhamente conseguiu convencer a dama, que é, na ocasião, a sua patroa, de que seria interessante frequentar alguns locais que ele também tem frequentado. Ele informou a ela, enquanto eu vou falando, eu vou procurar o nome dela aqui. Aqui o oráculo tem 6 páginas com 36 nomes de mulheres e 6 páginas com 36 nomes de homens. Enquanto eu vou narrando, eu vou procurando aqui o nome dela. Ele, um jardineiro que talvez passaria desapercebido nos seus trabalhos cotidianos sem muita expressão, em uma conversa ocasional sobre cuidados de plantas, adubo, ele comentou sobre uma mesa, que é assim chamado, os locais onde pessoas da classe média, média alta, locais se encontravam para sessões espíritas em volta de uma mesa. Ela, por sua vez, não achou tão interessante assim a princípio. Estou procurando a página 5 de nomes femininos. E talvez fosse fruto da imaginação peculiar de pessoas ainda, talvez até não alfabetizadas. Ela é conhecida o nome dela 5, 6 Teresa. Teresa é um nome conhecido em algumas partes, mas ela é mais conhecida como senhorita. Vou procurar o sobrenome dela na página 6 de sobrenomes do livro Sol 6. Ela é, na verdade, conhecida como senhorita 51 Sargent. Teresa Sargent. Teresa nunca gostou muito desse sobrenome, por lembrar muito algo rígido do exército, uma patente que ela não tem nada em comum, que é de sargento. Mas com o tempo ela viu que a família Sargent tinha algo realmente que, de uma forma ou de outra, concatenava com essa ideia de uma família de pessoas com liderança local. Já o jardineiro, na página 4 de nomes masculinos, ele é só conhecido como o senhor 22 Boyd. Senhor Boyd. O senhor Boyd ele sempre se sentiu intimidado com a presença de Teresa, não pela sua posição na sociedade, mas pela própria beleza em si. E Teresa era uma mulher que apresentava estar muito à frente do seu tempo, em costumes e elegância, e tinha uma desenvoltura que para a época poderia ser até considerada uma desenvoltura só
igualada a grandes políticos e homens influentes da sociedade, não algo conhecido e recebido ou até admirado em mulheres. Existe em Boyd, no Sr. Boyd, um interesse amoroso em Teresa? No caso ímpar, sim, par, não. Não. Boyd só tem interesse, só desenvolveu esse interesse com Teresa por algo em comum, que é esse fator da espiritualidade. Existe alguém que Teresa conheceu em um desses encontros espirituais? Sim. É um homem ou uma mulher que ela desenvolveu essa amizade? Homem, ímpar, mulher, par. É uma mulher. Vou procurar aqui na minha tabela e vou virar até encontrar uma mulher. Vou virar para frente aqui. Eu tenho algumas figuras. Ah, sim. É uma enfermeira muito bem considerada na sociedade. E, ao contrário de Teresa, foi conquistando seu espaço com muito esforço, trabalho duro. Desde a Primeira Grande Guerra, ela, ainda na adolescência, se interessou por esses cuidados médicos, mas devido à sua condição financeira, ela só conseguiu até o momento alcançar a enfermaria, por assim dizer. Ainda é um espaço muito difícil para mulheres alcançar o status de médica. Quando Teresa conheceu, ela meio que criou um vínculo aparentemente simplesmente trivial por questão de idade, por assim dizer. Foi quando a enfermeira deixou de ser conhecida só como enfermeira e se apresentou como Célia. Célia. O grau que esses três têm com relação ao oculto, qual seria? Temos, olá pessoal que está entrando aí, eu estou fazendo um teste rapidinho de um jogo solo de investigação chamado Cthulhu, e estou fazendo uns testes com as cartas aqui. Então temos uma ocultista chamada Teresa Sargent, é uma socialite, um diletante, que desenvolveu uma certa amizade com o jardineiro, o Sr. Boyd. E essa amizade foi entrelaçada pelo interesse que ambos têm sobre o oculto. E ele a convidou para ir em alguns locais onde havia mesas de espíritas, né? Mesas espíritas, kardecistas, para consultas de espíritos, psicografias, e conversar um pouco. Teresa se interessa muito por esses assuntos sociais, mas que foge um pouquinho daquele cotidiano de trabalho, de evolução. Num desses encontros, Teresa conheceu Célia, a enfermeira. Nesse momento, nós não sabemos em que grau eles acreditam nisso ou estão só aproveitando um local onde pessoas interessantes e um pouco disruptiva da sociedade atual, com assuntos talvez um pouco mais malucos, por assim dizer, do que só ler o jornal, diário e se interessar sobre uma possível guerra e de líderes totalmente malucos da Europa do século de 1920. De 1 a 6, de 1, interesse nenhum. 3, a pessoa fica dividida. A partir do 4 e diante já são pessoas que realmente acreditam muito ou são devotas à crença. Teresa, na verdade,
ela passou a acreditar muito em alguns eventos que ela jura ter presenciado manifestações ocultas inexplicáveis. Já o Sr. Boyd, ele é totalmente devoto a isso. Ele não dá um passo na vida, nas decisões dele, sem que a crença dele no espiritual não seja total. Ele, na verdade, se considera uma reencarnação. Em uma das consultas foi dito que ele era uma pessoa proeminente ligada à família Boyd do passado. Até o momento não se sabe quem é. Já Célia, o interesse de Célia nesse grupo místico é zero. Célia, ela é literalmente cética. Esses encontros talvez tenham acontecido para que uma parte do social fosse mantida, uma vez que ela era uma mulher muito reclusa e voltada aos estudos, e mantém uma certa mágoa por não conseguir se tornar médica por questões financeiras e até um certo preconceito de liberdade para mulheres para alçar novos cargos. Célia, Teresa e o Sr. Boyd se conheceram em uma mesa. E a quarta pessoa é a casa dessa pessoa que eles encontraram. Eu vou pegar, tem um deck aqui de possíveis protagonistas, eu vou pegar um deck de possíveis coadjuvantes. Essa pessoa, essa pessoa aqui, ela estará ligada a um local. Eu vou pegar um local, e por mais estranho que seja, esse local vai ser o pivô de toda a nossa história daqui para frente. A casa em que tudo isso aconteceu, estranhamente, foi de um guarda de um sanatório. Essas figuras são totalmente opostas, aparentemente. Um jardineiro, socialite, uma médica, no caso uma enfermeira, e um guarda de sanatório. Mas aí é que começa a criar uma conexão. Boyd, por causa da sua fé, de sua devoção inquebrável, convenceu Teresa que é muito suscetível a esses assuntos ocultistas. E uma dessas casas era o do guarda do sanatório, que afirma que muitos dos pacientes, ele não é um doutor, não é um médico, ele sempre está ali, né, na contenção, na parte da entrada e saída. Ele afirma que o sanatório é um epicentro de ações paranormais, principalmente espirituais. Já a Célia, tentando estudar e de repente criar uma tese em cima disso, e talvez ser uma forma dela conseguir bolsa de estudos sobre o ocultismo, como ela é cética, ela queria mostrar talvez um paralelo psicossomático do que seria. Porque a pesquisa de Célia é que ela quer montar um dossiê para entregar em alguma faculdade e conseguir uma bolsa integral parcial de medicina. Ela trabalha no sanatório, não diretamente, não um tempo integral, e focada nos seus estudos, ela meio que foi a esses locais de encontros de mesas espirituais, kardecistas, e conheceu a Teresa. Elas se identificaram por questão da idade. Já o guarda do sanatório, ele, vamos ver o nome dele aqui, caiu o dado 3 no oráculo de nome. Ele acredita que há realmente uma certa ligação entre a loucura e o oculto. Vou jogar 2 dados, primeira e segunda sentença aqui.
3, 1. Ele é o senhor Bennett, o guarda Bennett. Vou pegar aqui a fichinha e vou botar o nome dele aqui, Bennett. Vou agora... Olá pessoal, estou concentrado aqui fazendo um teste em uma modalidade de cartas para jogos solos, né? Estou usando um jogo solo que eu desenvolvi, só que ele era um pouco complexo. Então eu reduzi ele para que a coisa fique mais... um pouco o jogo solo, mas que não fique muito aberto, porque como é um jogo de investigação, a coisa pode degringolar e a gente não chegar a lugar nenhum. Esses 4 ouviram do guarda do sanatório sobre 2 coisas. Eles ouviram, não necessariamente ouviram, mas não exatamente ao lugar, mas o que esse lugar representa, ou representou, ou representará ao guarda. E esse lugar está atrelado a um objeto que ele encontrou no sanatório. Aqui, um deck de objetos. E essas cartas eu fui fazendo no ChatGPT, conforme o tempo for passando eu vou fazendo mais para que as histórias não fiquem muito fechadas, né? Elas têm outros desfechos. O guarda, em uma dessas sessões, na hora que a sessão acabou e eles estavam tomando um café e tal, ele comentou sobre o porto. Aparentemente um local totalmente fora da ideia de um sanatório, de um manicômio. Mas existe um relógio de bolso que está interligado com todas essas histórias aqui. De todos, o mais envolvido com essa questão espiritualista é o Sr. Boyd. A pergunta é, o guarda do sanatório, ele está mostrando uma ligação entre o porto da cidade e o relógio. A visão dele sobre todo esse encontro, ela é meramente curiosa ou é totalmente devota como o jovem jardineiro? De 1 a 6. Ele é totalmente devoto. Ele e o jardineiro são, na verdade, quase que estão criando uma nova linha de pensamento e talvez crie-se uma concepção de que loucos, pessoas do manicômio, na verdade são uma espécie de avatares de seres de outras dimensões. E o guarda, em uma de suas rondas do porto local, exatamente às 3 da manhã, ele jura ter visto uma silhueta enorme, gigantesca, que eclipsou praticamente metade do céu, eclipsou todas as estrelas do Cruzeiro do Sul, do Ártico, do Polo Norte. E, diferente do que está aqui, ele notou que o relógio dele parou naquele momento. Mas existe um detalhe, e ele mostra para todos eles. O relógio está parado a 3:03 da madrugada, mas o relógio não parou de funcionar. Ele funciona, só que o ponteiro volta sempre às 3:03 da madrugada. Ele acredita que esse local tenha uma energia que possa criar esse vínculo entre o nosso mundo e o mundo do além. Esse foi o assunto que ele colocou. Nesse momento, alguns riram. Provavelmente não. Quem não riu mesmo, quem achou totalmente crível, foi o Sr. Boyd. A segunda a acreditar, mas ainda um pouco cética, foi a Teresa,
porque parecia um pouco espalhafatoso demais por a crença dela no espiritismo de mesa, um pouco mais clean, limpo, não essa questão de ir num local específico. Já a Célia, o único interesse dela foi de ver se a mente do guarda Bennett está tão impregnada daquele ambiente de loucura, de clausura e de gritos e lamentos humanos, cotidiano, noite após noite, e que isso tem influenciado a mente dele em um serviço monótono. Provavelmente, na visão de Célia, ele estava à noite, sonolento, e a maresia e coisa causou isso. O relógio, fácil de explicar, provavelmente no momento ele sentiu um pavor e deixou o relógio cair, e o relógio travou o ponteiro em 3:03 da madrugada. Célia preferiu não revelar o que ela achava, como sempre, muito reservada em suas opiniões. Vou dar uma cena aqui, pessoal, daqui a pouco tem que trabalhar. E nós temos esses 4 personagens em Chamado de Cthulhu, e precisamos agora ver se a proposta de Bennett será aceita. Bennett notou que Célia sempre era um pouco cética ao que ele acreditava, mesmo ela vivendo praticamente no mesmo local, no mesmo sanatório. Ela via como um distúrbio da mente e patologias fisicamente comprovadas, e ele via isso literalmente como algo espiritual. Ele não conseguia, ele não abria a possibilidade para nenhuma outra conclusão a não ser uma ação espiritual direta naquelas pessoas que eram uma espécie de avatar. Quando ele teve um aparente contato com o mundo espiritual de uma grandeza enorme, porque o local foi eclipsado por uma imagem, uma figura totalmente negra, mais escura do que a própria noite, e o relógio dele parou às 3:03, ele concluiu que esse local em específico, o porto da cidade, naquele horário, era um portal. E ele se considera uma pessoa com um contato mais profundo com o espiritual. Eu só não sei se a minha voz está saindo. E deixa eu só ver aqui. E esse contato com o mundo espiritual deu, entre aspas, para ele uma missão messiânica. Ele, a partir daquele momento, ele não se considera mais o guarda Boyd. Tomar um cafezinho? Ele agora era um mensageiro, um arauto daquilo que, seja lá o que for, ele teve em contato naquela fatídica noite, às 3 da manhã. Quando ele percebe que Célia está meio que desdenhando, na saída, foi na noite em que o jardineiro e a ocultista, no caso a Teresa e o Sr. Boyd, estavam já voltando, saindo daquela viela de uma casa simples, ele para falar com Célia, e de 1 a 6 de formas abruptas, de 6 de uma certa agressividade, de uma forma um pouco mais sutil. Não, ele literalmente agarra o braço dela e fala: você não acredita em mim, não é? Você sempre foi cética, garota. Se você fosse mais respeitosa, diz no caso o guarda, não? O senhor Boyd. O guarda Bennett, perdão. O senhor Boyd é o jardineiro. Ele está falando com Célia, que é cética sobre essas coisas, e ele fala: eu sei o que eu vi. Você não pode tirar isso de mim. Nós não estamos sozinhos no mundo. Você sabe que existe muito mais do que isso. Você vê todo dia aquelas pessoas, aqueles malucos, aqueles lunáticos. Mas o que você não consegue perceber, como eu percebo, é que essas pessoas estão sendo literalmente um canal de algo muito maior. E a mente delas não consegue concatenar. Célia vai tentar responder, de acordo com o grau aqui, a gente vai ver a forma que ela vai responder o guarda. Ela se sentiu ofendida pela forma
agressiva dele, mas ela tenta manter um pouco, sabe, o passivo-agressivo. Ela mantém aquela postura mais... Ok, senhor Bennet. Eu sou uma mulher prática. Sou pragmática. Não tenho vergonha disso. A ciência me moldou dessa forma. Se o senhor quiser provar o seu ponto, marque o dia e lá estarei. A conversa parecia estranha aos ouvidos de Teresa de Sorbonne, que estava acabando de sair, fechando o portão de grade de ferro. Foi quando Teresa levanta a mão com as suas luvas e ainda o cigarro já terminando de ser consumido, ela diz: Senhor e senhora, monsieur, eu poderia participar de tal evento? Tenho um interesse particular nisso. O Sr. Boyd olha para o Sr. Bennet mostrando uma certa forma, uma cumplicidade do tipo, sim, deixa ela aí, porque ela é uma influente, ela pode nos ajudar até de uma forma financeira também. E é sempre bom ter alguém que acredite nas nossas ideias. Ele não falou isso, mas deu a entender. O Sr. Bennet disse: pois bem, daqui a 6 dias. Daqui a 6 dias eu estarei de guarda no porto. E aqueles que quiserem ver o que eu vi, apareçam lá. Mas façam um favor de aparecer 10 minutos antes das 3 da manhã. E lá veremos se o que eu disse foi frutos da minha imaginação, dos meus devaneios, ou se realmente há algo no porto local. Então esse é o primeiro capítulo. Tudo isso foi criado agora, tá? Ok, galera? Para quem tiver interesse, se eu não me engano, no canal tem um link para você baixar esse compêndio aqui. Você não precisa usar ele todo, só tem aqui o nome, só precisa usar nomes e tem uma descrição de força, vigor, agilidade de acordo com a idade. E você pode mudar. E aqui nós vamos trabalhar com a vida e a sanidade. Por enquanto eu anotei o nome. Quando houver um momento necessário de disputas de intelecto ou de combate, eu faço as descrições aqui dos atributos. Tá bom? Bom dia para todos, bom trabalho. Não sei se hoje eu conseguiria dar a segunda parte desse grande evento aqui. Mas a segunda parte será no porto, aproximadamente 3 da manhã, num posto de vigia onde o guarda Bennet trabalha. Só resumindo, né? Ele relata que às 3h03 da manhã o relógio dele parou e até esse momento o relógio dele ficou nesse ponto. Célia, que trabalha em um dos manicômios em que o guarda trabalha, é cética e está só tentando concluir, criar um documento, um estudo para tentar uma bolsa de estudos em alguma faculdade. Já Teresa, ela é uma diletante, né? Ela herdou uma herança e desenvolveu um fascínio tão grande, só talvez menos do que o jardineiro dela, o Sr. Boyd, que é literalmente voltado, tanto ele quanto o guarda Bennet acreditam piamente nas crenças espirituais dele. Então, no próximo capítulo, encontraremos no porto. E lá vamos ver o que acontece. O que acontece aqui? Eu vou botar os nomes deles aqui juntos com as fichas. Aqui. A Célia também. Guarda Bennet. E aqui, ó. Aí eu pego o deck e coloco aqui. No próximo eu vou colocar esse aqui e vou ver, de acordo com o oráculo, quais são as pessoas, quais são os momentos que eles vão se encontrar novamente. Ok? Até lá, tenham um bom dia. Até a próxima aí. Essa live é só um teste, mas eu estou gostando muito dessa nova experiência. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.